Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Pessoal, nós estamos lendo o livro aqui, Fundamentos da Teologia da Salvação. É um assunto bem interessante, bem assim, traz umas informações bem gostosas, né, vamos dizer assim. E o que nós estamos vendo aqui é confissões que atestam que o cristão regenerado não pode perder a salvação. E o tema que nós vamos ver hoje é o amor incondicional do Eterno aos que lhe pertencem. Beleza? Vamos ver aqui quais as informações que traz para nós. Vários textos bíblicos atestam que o Eterno ama incondicionalmente os que lhe pertencem, como Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, Mateus, capítulo 24, verso 24, João, capítulo 16, verso 15, verso 16, Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30, Romanos capítulo 9, verso do 11 e 12, Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13, dentre outros. Foi dito anteriormente que com a queda de Adão, toda a raça humana se tornou culpada pela lei divina. Segundo essa lei, o Eterno poderia deixá-lo sofrer a pena de sua desobediência. O sofrimento era que o homem merecia. Contudo, segundo o seu eterno e imutável propósito, santo conselho e beneplácito da sua vontade, antes que o mundo fosse criado, o Eterno marcou os que lhe pertencem com a finalidade de manifestar neles sua gloriosa graça. Estes foram resgatados do estado de culpa e pecado antes da fundação do mundo, mas só tomam consciência de que pertence ao Eterno a partir do arrependimento e convenção operada pelo Espírito Santo. Interessante isso aqui, ó. Então a convenção, o arrependimento é uma operação, algo que acontece através do próprio Eterno, utilizando o Espírito do Santo, uma vez que ele não fará de si mesmo, fará apenas o que ouviu e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará. Aí, João capítulo 16, verso 13 e 14. Por consequente, a missão do Espírito Santo é glorificar Cristo, anunciar as verdades do Eterno e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse nome aqui, o mundo, não quer dizer que é toda a humanidade, né? É pessoas específicas. João capítulo 16, verso 8, os que pertencem a Jesus, né, Yahushua, serão convencidos, atraídos pelo Espírito Santo a um estado de bem-aventurança e santidade. Os que não pertencem a Jesus são pretéritos em seu estado de pecado, isto é, serão deixados de lado, serão omitidos no testamento de uma herança. Com o termo preterição, percebe-se que esses homens e mulheres não possuem nenhuma herança no reino do Eterno, uma vez que somente os filhos são possuidor dessa bênção. Alguns se opõem a esse ensino porque apelam para o princípio de que o Eterno seria injusto se demonstrasse amor a uns e deixasse outros fora do seu reino. Realmente, eu já ouvi pessoas falar sobre isso.
deve-se atestar para o princípio de que o Eterno é tanto amor quanto justiça. Ele não é menos amor do que justiça. Ele possui todos os seus atributos em perfeitas proporções, o que resulta no ensino de que seu amor o leva a ser justo e vice-versa. De acordo com a sua justiça, ele deveria dar ao ser humano o que este merece, ou seja, a morte espiritual, e não a salvação. Fato é que, pela justiça do Eterno, todos merecem a perdição eterna. De maneira que, se deixasse o ser humano continuar no pecado sem enviar o Messias para morrer em seu lugar e satisfazer sua justiça e amor, o Eterno, de modo algum, seria injusto, pois era isso que o homem merecia. A esse respeito, Boertinen declara o seguinte: ninguém tem direito à graça divina. Todavia, em vez de deixar todos sofrerem o justo castigo, o Eterno gratuitamente confere-se imerecida fidelidade a uma porção da humanidade, um ato de pura misericórdia e graça, a que nada nem ninguém pode objetar. Se o decreto do Eterno tratasse com homens inocentes, então sim, seria injusto assegurar uma porção, a condenação. Porém, visto que trata com homens em sua condição particular, ou seja, homens que estão em estado de culpa e pecado, não é justo ou injustiça. Boertinen ainda suscita a pergunta: qual o propósito da eleição e da preterição? E responde a ela. Sua resposta é que o propósito da preterição ou reprovação é a exibição eterna aos olhos dos homens e anjos do ódio que o Eterno sente diante do pecado e para servir como manifestação eterna da sua justiça. Decreto da deprovação exibe um dos atributos divinos que jamais se poderá apreciar de maneira adequada: a justiça do Eterno. A salvação de alguns, mediante um Redentor, revela os atributos de amor, misericórdia e santidade. Fica claro que não há injustiça da parte do Eterno. Os preteridos continuaram no estado em que sempre desejaram estar, isto é, longe do Eterno e próximo ao pecado, em plena rebelião contra tudo o que é do Eterno. Além disso, não pode ser esquecido que, se não fosse a graça e a misericórdia do Eterno, a humanidade em sua totalidade deveria ser omitida de sua herança, porque todos pecaram. Por consequente, não se deve concentrar no aspecto negativo desse ensino e recair no que Paulo escreve a Romanos, capítulo 9, no verso 14, no verso do 20 e 21. Então, que diremos? Acaso o Eterno é injusto? De maneira nenhuma. Mas quem é você, ó homem, para questionar o Eterno? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizestes assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Essa passagem é forte. E
salutar, sabe que o Eterno tem usado de graça e misericórdia para com os que lhe pertencem. E isso implica a salvação do cristão regenerado. E, continuando aqui, há os que creem que o Eterno dispensa o seu amor a alguns e pretere outros com base em sua presciência, isto é, ele sabe de antemão que seriam dignos da sua graça e creriam em seu Filho. Assim estes dizem: devo minha eleição à minha fé. Isso significa que a causa da eleição foi a fé. Porém, as Escrituras ensinam que essa escolha não se fundamenta nos méritos ou na fé que os homens haveriam de ter. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que o cristão regenerado foi redimido pela graça do Eterno, mediante a morte do Messias, e recebeu a fé por meio do chamado do Espírito Santo, de maneira que o cristão regenerado deve dizer: devo minha fé à minha eleição. Beleza, pessoal? Pessoal, esse vídeo aqui nós vamos fazer ele também, parte 1, parte 2, para que não venha ficar muito longo. E aí nós vamos continuar com outro vídeo, beleza? Fique na paz, está trazendo muita informação bacana aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.